Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson e vamos começar a aula de hoje resolvendo o seguinte problema. Na compra de duas canetas e um caderno, Joana gastou R$ 13. Carlos comprou quatro canetas e três cadernos e gastou R$ 32. Determine os valores da caneta e do caderno. Para a gente resolver esse problema, pessoal, a gente vai usar incógnitas. Então, por exemplo, aqui eu tenho canetas e cadernos, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o valor da caneta é X reais e que o valor do caderno, Y reais. Tudo bem? Aqui a gente vai analisar o seguinte, ó, na compra de duas canetas e um caderno, Joana gastou R$ 13. Então, nesse caso, se eu tiver duas canetas, o valor vai ser 2x. E um caderno, o valor do caderno é y. Se eu somar o valor de duas canetas com o valor de um caderno, isso tem que ser igual a R$ 13. Ok? Então, essa é uma informação que a gente tem. A outra informação que a gente tem é que Carlos comprou quatro canetas e três cadernos e gastou R$ 32. Então, quatro canetas dá 4x, tá? Lembrando, o valor de uma caneta é x. E ele comprou também três cadernos. Então, mais 3y, porque o valor de um caderno é y. Então, três cadernos, 3y. Somando todos esses valores, isso tem que ser igual a R$ 32. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, a gente vai resolver esse problema por vários métodos. O primeiro método que a gente vai resolver é o método chamado da adição. E no que consiste esse método da adição? A gente vai resolver esse problema eliminando uma das variáveis, tá? A gente tem aqui, nesse caso, um sistema que a gente chama de sistema de equações de primeiro grau, tá certo? Então, aqui só tem x, né? Não tem x ao quadrado, aqui só tem o x, e aqui só tem o y. Então, nesse caso, é um sistema de equações de primeiro grau, certo? E a gente, nesse método da adição, a gente vai eliminar ou o y ou o x, tá? Quando a gente somar as duas equações. Mas aqui, ó, pessoal, se eu somar as duas direto, eu vou ter 2 com 4 dá 6x e 1 com 3, 4y. Então, se eu somar direto, eu não vou estar eliminando nenhuma das variáveis. Então, a gente precisa fazer algum tipo de modificação para eliminar uma dessas variáveis. E o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Nesse caso, pessoal, se eu multiplicar essa primeira equação por menos 3, percebam que aqui vai ficar menos 3y com mais 3y, eu vou conseguir eliminar o y. Olha só, então vamos lá, ó. Multiplicando aqui por menos 3, eu vou ter o seguinte, ó, 2x vezes menos 3 dá menos 6x. Y vezes menos 3 dá menos 3y. E 13 vezes menos 3 é igual a menos 39. Quando a gente faz, pessoal, a multiplicação de uma equação por um determinado número, a gente precisa multiplicar todos os coeficientes que temos naquela equação. Eu não posso multiplicar só uma parte, tá? Então, para manter a igualdade correta, eu preciso multiplicar todos esses coeficientes aqui, tá? Todos os números que vão aparecer, tá? Eu não posso querer multiplicar apenas de um lado ou do outro, senão a equação vai estar errada. Tudo bem? E a segunda aqui, a gente vai repetir, ó. 4x mais 3y é igual a 32, tá bom? Então, agora, pessoal, nós temos um sistema mais fácil da gente trabalhar, porque olha o seguinte, se eu somar essas duas equações, eu vou eliminar o valor de y, certo? Então, olha só, menos 6x mais 4x
vai dar menos 2x, certo? Menos 3y mais 3y é zero. Então, o y foi eliminado aqui. Então, isso é igual a menos 39. 32 positivo, né? Fazendo essa conta, a gente vai encontrar menos 7, ok? Pessoal, quando a gente está fazendo uma conta aqui, ó, de soma, subtração, a gente precisa analisar os sinais, né? E a gente precisa prestar atenção no seguinte, ó. Nesse caso, como os sinais são diferentes, um é negativo, o outro é positivo, a gente subtrai e dá o sinal do maior, né? Então, ó, 39 negativo e 32 positivo, subtração 7. E o sinal é o negativo. Tudo bem? Semelhante é o caso do menos 6x e do 4x, tá certo? 6 menos 4 dá 2. O sinal é do maior, que é menos 2. Tudo bem? E aí a gente tem aqui uma equação do primeiro grau, que a gente já viu isso, né? Então, menos 2x é igual a menos 7. Como que a gente resolve? A gente precisa isolar o x. Então, x é igual a menos 7 dividido por menos 2, tá bom? O menos 2 que estava multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, tudo bem? Então, é o seguinte, ó. 7 dividido por 2 dá 3,5, tá? E lembrando, menos com menos dá mais quando a gente está fazendo uma multiplicação ou uma divisão. Nesse caso, é uma divisão, então, menos com menos dá mais. O sinal de mais a gente não precisa representar, tudo bem? Então, aqui eu tenho que o valor de x é 3,5, né? Nesse caso, 3,50. Isso significa que a caneta custa 3,50. E agora, pessoal, eu preciso determinar o valor do caderno, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas equações aqui, ó. É mais fácil eu usar diretamente essa daqui, ó. 2x mais y igual a 13, porque o y aqui ele tá sozinho, o coeficiente dele é 1, então é mais fácil da gente poder trabalhar, tá? Então, nesse caso, eu vou substituir o valor de x por 3,5 e vou isolar o y. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui a equação, ó. 2x mais y é igual a 13, ok? Então, 2 vezes o valor de x, que nesse caso é 3,5, mais y é igual a 13. Tudo bem? 2 vezes 3,5 dá 7, mais y é igual a 13. Então, o y, isolando, né? A gente pega o 7 que está aqui e vai passar para o outro lado. 13 menos 7. Lembrando, pessoal, o 7 estava aqui positivo. Quando a gente passa para o outro lado, ele troca de sinal, né? Ele era positivo, ficou negativo. Tudo bem? Então, o y é igual a 13 menos 7, dá 6. Então, isso significa que o valor do caderno é R$6. Então, a nossa resposta, né, foi perguntado aqui, determine os valores da caneta e do caderno. Então, a caneta custa R$3,50 e o caderno R$6. Tudo bem? Então, essa é a nossa resposta. Agora, pessoal, nós vamos resolver o mesmo sistema, pelo mesmo método, né, o método da adição, só que agora, em vez de eliminar a variável y, nós vamos eliminar a variável x. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Ó? Da outra vez, para eu eliminar a variável y, eu tive que ter o mesmo número no y, só que com sinais trocados, né? Então, eu tinha menos 3 e 3, e aí eu consegui eliminar o y, tá? No caso anterior. Agora, eu preciso ter o mesmo valor aqui em x, só que com sinal trocado. Percebam que, nesse caso, é mais fácil para mim, ó, multiplicar por menos 2 essa equação. Se eu fizer isso, eu vou obter aqui, ó, menos 4x. Quando eu somar com 4x, eu consigo eliminar a variável x e vai sobrar somente a variável y. Tudo bem? Então, como que a gente resolve isso? Então, aqui, ó, 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Y
vezes menos 2 dá menos 2y. É igual a 13 vezes menos 2 dá menos 26. E eu vou repetir a equação de baixo. Agora, pessoal, a gente tem um sistema que é mais fácil de trabalhar. Então, a gente vai fazer a soma, né, das duas equações. É por isso que o método se chama método da adição. A gente está fazendo a soma das duas equações, tá certo? Então, ó, 4x menos 4x dá zero. Então, a gente eliminou a variável x. E aqui nós temos 3y e menos 2y. 3y menos 2y dá 1y, ou simplesmente y, ok? Isso é igual a 32 menos 26, certo? Então, fazendo a conta, 32 menos 26 é igual a 6, ok? Então, a gente já encontrou o valor de y. Agora, a gente precisa encontrar o valor de x. Então, a gente pode pegar essa expressão aqui para poder determinar o valor de x. Olha só, 2x mais y é igual a 13. 2x mais o valor de y é 6. Isso é igual a 13. 2x é igual a 13 menos 6. Lembrando, nesse caso, a gente tem que isolar o x. Então, a gente vai pegar o 6 passar para o outro lado. Quando a gente troca esse número de lado, né? Troca o lado, a gente troca o sinal. Ele era 6, ficou menos 6. Então, 2x é igual a 13 menos 6, dá 7. X é igual a 7 dividido por 2, tá? Nesse caso, o 2 estava multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo, né? A gente precisa isolar o x. Então, nesse caso, 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Percebam que a gente obteve os mesmos valores, né? No caso, x, 3,5 e o y, 6. Ou seja, o valor da caneta é 3,50 e o valor do caderno, R$ 6, tá? A gente obteve o mesmo resultado que eliminando, né, a variável y, como foi o caso anteriormente. Tudo bem? Então, tanto faz, você pode eliminar uma variável ou a outra. Geralmente, a gente vai eliminar a que for mais fácil, né? A que fica mais fácil, mais óbvio para a gente fazer, tá? Aí fica uma escolha pessoal de cada um. Agora, pessoal, a gente vai usar uma outra técnica. Essa técnica se chama método da substituição. Ela constitui o seguinte, ó. Eu vou pegar uma das equações e vou isolar aquela variável. Por exemplo, aqui eu posso isolar o y. E eu vou substituir, né, o que for o y pelo valor de baixo aqui, tá? Eu vou substituir tudo que for o y aqui nessa equação de baixo. E aí eu vou obter uma equação só em função de x. E aí eu consigo determinar o valor de x. Pode ser o contrário também. Eu posso isolar o x, determino o que é o x, substituo esse valor aqui na equação de baixo, e aí eu vou obter uma expressão somente em função de y, e aí eu consigo determinar, tá, o valor de y. Vamos, então, olhar como que funciona isso na prática, tá? Vamos isolar, por exemplo, o y aqui da primeira equação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Y é igual a 13 menos 2x, tá? Eu vou isolar o y. Eu vou pegar o 2x que estava aqui junto com o y, certo? E vou passar para o outro lado da equação, e agora ele fica menos 2x, tudo bem? Então, eu estou sabendo o seguinte, ó, o y, ele é 13 menos 2x. E eu vou substituir nessa equação aqui de baixo. Tudo bem? Então, olha só. 4x mais 3y é igual a 32. 4x mais 3. E agora, no lugar do y, eu vou colocar 13 menos 2x. Porque tudo isso aqui
corresponde a y. Tudo bem? Então, eu vou aqui colocar 13 menos 2x é igual a 32. Tá bom? No lugar do y, eu coloquei a expressão que a gente tinha ali em cima. Então, ó, 4x mais... E aí a gente vai fazer agora, vai utilizar a propriedade distributiva. Esse 3 aqui, ele tem que multiplicar todo mundo que está dentro. Então, ó, 3 vezes 13 dá 39. E o 3 vezes menos 2x dá menos 6x. Isso é igual a 32. Tudo bem? E agora a gente vai deixar quem tem x antes da igualdade, quem não tem x depois da igualdade. A gente precisa isolar o x. Tudo bem? 4x menos o 6x, a gente vai deixar aqui, ó. 4x menos 6x igual a 32. E esse 39 que estava antes da igualdade, ele vai passar para o outro lado, tá certo? E agora, como ele era 39 positivo, ele vai passar menos 39, tá? Quando ele troca de lado, ele também troca de sinal, tudo bem? 4x menos 6x dá menos 2x. Isso é igual a 32 menos 39. Isso é igual a menos 7. Tudo bem? Então, x vai ser igual a menos 7 dividido por menos 2. Tá? Mais uma vez, ó. Como é divisão, né? Regra dos sinais. Menos com menos dá mais. 7 dividido por 2, 3,5. Ou seja, o valor da caneta custa 3,50, tá? A caneta custa 3,50. Da mesma maneira, foi o que a gente encontrou nas resoluções anteriores. Tudo bem? E agora a gente precisa encontrar o valor de y. Então, a gente pode encontrar o valor de y aqui, ó. Y é igual a 13 menos 2x. Então, y é igual a 13 menos 2 vezes o valor de x. O valor de x a gente já encontrou, que é 3,5, correto? Então, y é igual a 13 menos 2 vezes 3,5 é 7, certo? Então, o y é 13 menos 7. 13 menos 7 corresponde a 6. Então, aqui eu tenho que o valor do caderno é R$ 6,00, exatamente igual à resolução anterior. Então, a gente vai pegar essa primeira equação aqui, está mais fácil, e a gente vai isolar o 2x. Ó. 2x vai ser igual a 13 menos o y, tá? Então, eu peguei o y aqui e passei para o outro lado. Era mais y, vira menos y. Tudo bem? E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como aqui é 2x, eu vou deixar o x sozinho, tá? Então, x é igual a 13 menos y, dividido por 2. Esse número 2 aqui, que estava multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo. Tudo bem? Então, agora eu tenho que x é igual a 13 menos y, dividido por 2. Agora eu posso pegar tudo isso aqui e substituir pelo valor de x na equação de baixo. Ok? Então, eu tenho 4x mais 3y igual a 32. Então, no lugar aqui de x, eu vou colocar toda aquela expressão. Ó. 4 vezes 13 menos y dividido por 2, tá? Tudo isso aqui, ó, é o valor de x, mais 3y igual a 32. A gente pode fazer uma simplificação aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui só repetindo o restante da equação, tá? E aí aqui a gente vai ter que fazer o uso da propriedade distributiva novamente. Então, 2 vezes 13 dá 26.
2 vezes menos y dá menos 2y, ok? Mais 3y é igual a 32. Tudo bem? E agora a gente vai fazer também algo similar ao que a gente fez anteriormente. A gente precisa isolar a variável y, né? Então a gente vai deixar tudo que tem y no primeiro membro e o que não tem y a gente joga para o segundo membro. Então aqui eu tenho menos 2y mais 3y é igual a 32 menos 26, né? Então, o 26 ele estava aqui no primeiro membro e eu coloquei ele no outro membro. Então, quando eu passei para o outro membro, ele vai trocar o sinal dele. Tudo bem? Isso sempre vai acontecer. Menos 2y mais 3y, isso dá 1y, né? 3y menos 2y, 1y. Ou simplesmente y, tá? Eu não preciso escrever 1y, tá? Eu posso escrever simplesmente y. 32 menos 26, então eu tenho 6, tá? Em resumo, o valor do caderno é R$6. E agora a gente precisa descobrir o valor da caneta. Então, x é igual a 13 menos y sobre 2. É só eu substituir o valor de y, que a gente já descobriu que é 6, e a gente descobre o valor de x. Então, x é igual a 13 menos y sobre 2. 13 menos y, que é 6, dividido por 2. 13 menos 6 dá 7, dividido por 2. Então, quando a gente divide 7 por 2, a gente encontra 3,5. Ou seja, a caneta custa R$3,50, tá? Estou cansado de falar, mas vou falar novamente para frisar. Os valores que nós encontramos aqui, né, são idênticos aos anteriores, tá? Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai usar um método chamado método da comparação. Esse método da comparação, ele consiste da seguinte maneira. Eu posso pegar uma das variáveis, por exemplo, o x, eu vou isolar o x na primeira equação, depois eu isolo o x na segunda equação e eu vou igualar as duas expressões que eu obtive, tá? Quando eu fizer isso, eu consigo determinar, a partir das manipulações, o valor de y. Da mesma maneira, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o valor de y, isolar na primeira equação, o valor de y, isolar na segunda equação e comparar as duas expressões, igualar as duas expressões, e eu vou determinar o valor de x, tá? Então, a gente vai fazer primeiro usando, então, o isolamento da variável x, tá? Nessa primeira expressão aqui, pessoal, olha só, 2x é igual a 13 menos y, certo? Eu peguei o y e passei para o outro lado para deixar o 2x sozinho. Mas eu quero, na verdade, isolar o x. Então, eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado, dividindo, já que ele está multiplicando. Então, x é igual a 13 menos y sobre 2. Tá? Agora, na expressão de cá, ó, eu vou ter o seguinte, ó. 4x é igual a 32 menos 3y, tá? Isso implica que o x é igual a 32 menos 3y dividido por 4, tá? Aqui eu preciso isolar o x e esse 4 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então percebam que agora eu tenho que x é igual a 13 menos y sobre 2 e também que o x é igual a 32 menos 3y sobre 4. O valor de y é o mesmo. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, 13 menos y sobre 2 é igual a 32 menos 3y sobre 4. Tá? Então, se x é o mesmo nas duas expressões, eu posso igualar essas duas expressões aqui. E aí eu preciso resolver isso aqui, pessoal. A gente resolve isso aqui, ó, da seguinte maneira. A gente vai multiplicar aqui cruzado, tá bom?
Então, a gente vai fazer essa multiplicação cruzada. Olha só. 13 menos y vezes 4 vai ser igual a 2 vezes 32 menos 3y. Certo? Então, agora eu tenho que manipular aqueles dados ali. Então, vejamos, ó. 13 vezes 4, né? Vamos fazer aqui a continha, ó. 13 vezes 4, 3 vezes 4, dá 12. Vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, ó, 13 vezes 4, 52. Menos y vezes 4, menos 4y. Tudo isso vai ser igual a 2 vezes 32, 64. 2 vezes menos 3y dá menos 6y. Então, sempre aplicando a propriedade, pessoal, propriedade distributiva, tá? Muito importante isso, a gente relembrar como que faz, tá certo? E agora a gente vai, então, isolar o y. Então, eu vou colocar tudo que tem y aqui no primeiro membro e o que não tem y no segundo membro, tá? Então, ó, menos 4y. E eu vou pegar esse menos 6y que está no segundo membro e vou trazer para o primeiro membro, tá? Então, ele vai ter que trocar de lado, ó. Ele é menos 6y, então ele vem para cá como mais 6y, igual a 64. E o 52, que estava no primeiro membro, ele também tem que ir para o outro membro lá. Ele tem que ir para o segundo membro, tá? Porque eu quero isolar o y, tá? Então, se o 52 vai passar para o outro lado, ele vai ficar como menos 52. Então, aqui eu tenho 6y menos 4y, então eu tenho 2y. Isso é igual a 64 menos 52. Isso dá 12. Então, y é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Ok? Então, eu encontrei que o valor do caderno é R$6. E agora, eu preciso determinar o valor de X, tá bom? Eu preciso determinar o valor de X. Eu posso pegar tanto a primeira quanto a segunda. Como a primeira tem números menores, faz mais sentido a gente pegar a primeira, tudo bem? Mas qualquer uma delas vai resultar no mesmo valor. Então, vou pegar aqui essa primeira expressão. Então, x é igual a 13 menos y dividido por 2. 13 menos... Qual é o valor de y? A gente acabou de determinar que é 6. Dividido por 2. 13 menos 6 dá 7. 7 dividido por 2, 3,5, tá? Justamente os mesmos valores que a gente tinha obtido anteriormente. E agora, pessoal, a gente vai resolver esse problema usando o método da comparação, só que a gente vai isolar a variável y, tá? Nessa primeira expressão aqui, ó, o y, ele vai ser igual a 13 menos o 2x, tá? O 2x estava aqui no primeiro membro, a gente vai passar para o outro lado para isolar o y. E agora, eu tenho aqui que 3y vai ser igual a 32 menos 4x, tá? A gente pegou 4x e passou para o outro lado. Aqui eu ainda tenho 3y, mas na verdade eu quero o y. Então, o que é que eu vou fazer? O y é igual a 32 menos 4x dividido por 3, tá? Esse 3 estava multiplicando o y, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente tem que o y na primeira expressão é 13 menos 2x, e o y na expressão de baixo é igual a 32 menos 4x sobre 3. E aí a gente pode igualar as duas expressões. Então, eu tenho, ó, 13 menos 2x é igual a 32 menos 4x sobre 3.
3. E aí a gente vai proceder da maneira que a gente fez anteriormente, tá? A gente vai multiplicar cruzado aqui, tá? Então, a gente simplesmente, ó, multiplica. E aí a gente pode considerar aqui, ó, que eu tenho o denominador 1, tá? Eu posso considerar que eu tenho o denominador 1, só para facilitar mesmo, tá? A conta, tudo bem? Então, a gente tem o seguinte, ó, 13 menos 2x vezes 3. 13 menos 2x vezes 3 é igual a 1 vezes 32 menos 4x, que é o próprio 32 menos 4x. E agora, pessoal, a gente precisa fazer a distributiva para resolver isso aqui, ó. 13 vezes 3 dá 39. Menos 2x vezes 3 dá menos 6x. Isso é igual a 32 menos 4x. E aí a gente precisa, então, isolar o x, tá? A gente vai ter que trazer esse menos 4x para cá e levar o 39 para o outro lado. A gente precisa deixar o que tem x de um lado e o que não tem x do outro lado. Tudo bem? Então, a gente vai, ó, colocar menos 6x, já estava aqui, e esse menos 4x vai passar para o outro lado. Ele era menos 4x, então aqui ele fica 4x positivo. Igual a 32, e esse 39 que estava aqui no primeiro membro, ele vai para o segundo membro como sendo menos 39, né? Ele era positivo, vai para lá como sendo negativo. Menos 6x mais 4x dá menos 2x. Isso é igual a 32 menos 39. Isso dá menos 7. E agora a gente precisa isolar efetivamente o x, ó. X é igual a menos 7 sobre menos 2. Mais uma vez, quando a gente faz multiplicação ou divisão, a regra do sinal é que menos com menos dá mais. 7 dividido por 2 dá 3,5. Ok? E agora a gente pode determinar o valor de y, tá? Então, eu vou usar aquela expressão de cima, porque é a expressão que tem menos conta, né? Tem números menores aqui, ó. Então, eu vou usar essa expressão, mas eu poderia também usar outra, sem problema nenhum, e eu chegaria ao mesmo resultado, tá? Então, eu tenho que y é igual a 13 menos 2x, y é igual a 13 menos 2 vezes o valor de x, que é 3,5. Então, 13 menos 2 vezes 3,5 dá 7. Então, y é 13 menos 7, que é igual a 6. Então, a gente viu, pessoal, que a gente pode utilizar qualquer um desses três métodos para poder resolver um sistema linear de duas incógnitas. Tanto o método da comparação, quanto o método da substituição, quanto o método da adição, eles são equivalentes, eles vão resultar nos mesmos valores, tá? Então, a gente vai optar por um deles, né? A gente não precisa resolver o sistema de equações pelos três. Eu fiz isso para mostrar para vocês, tá? Que ele pode ser resolvido usando diferentes métodos, tá? A gente consegue, na matemática, usando diferentes meios, chegar ao mesmo local, tá bom? Então, a gente tem que escolher um método e resolver por aquele método. A gente não precisa resolver pelos três métodos, tudo bem? Então, a gente resolve por aquele método que a gente achar mais confortável, mais simples, tá? Aquilo que vai resultar, por exemplo, em valores menores, em menores contas, tudo bem? Então, a gente vai fazer a opção por apenas um dos métodos. Agora, pessoal, nós vamos resolver um outro problema que envolve também um sistema de equações de primeiro grau, tá? Esse problema diz o seguinte, ó. João criava 60 animais em sua fazenda. Alguns deles eram vacas, tá? Outros eram galinhas. Sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220, quantas vacas e galinhas João tinha? Então, a primeira informação aqui, pessoal, é o seguinte, ó.
João criava 60 animais em sua fazenda, tá? Ele tinha vacas e galinhas. Então, eu vou dizer, ó, vacas, eu tenho X vacas, tá? A quantidade de vacas eu vou representar por X. E a quantidade de galinhas eu vou representar por Y, tá bom? Quantidade de vacas X, galinhas Y. E eu tenho que são 60 animais, né? Então, se eu somar X com Y, tem que dar 60. Então, X mais Y igual a 60. A outra informação é o seguinte, ó. O total de patas registradas em uma inspeção foi de 220. Então, se eu somar o número de patas total, né, vai dar 220. Observe o seguinte, ó. Eu tenho X vacas. Cada vaca tem 4 patas. Então, o total de patas das vacas vai dar 4x. No caso das galinhas, eu tenho Y galinhas. Então, o total de patas, no caso das galinhas, vai ser 2Y, porque as galinhas têm 2 patas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2Y. Se eu somar a quantidade total de patas das vacas com a quantidade de patas das galinhas, isso tem que resultar em 220. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos o nosso sisteminha de equações de primeiro grau. Tá? Tem as variáveis x e y. A gente pode escolher, pessoal, qualquer um dos métodos. Tá? Percebam que aqui é muito fácil a gente eliminar a variável tanto x ou quanto y. Tá? A gente pode, por exemplo, multiplicar aqui, ó, por menos 2 para eliminar o y, ou multiplicar, por exemplo, por menos 4 para poder eliminar o x, tá? Então, a gente pode escolher qualquer um dessas possibilidades, tá? É simples, ou a gente pode escolher os outros métodos também, tá? Eu vou, por exemplo, eliminar a variável y, tá? Então, eu vou multiplicar aqui essa primeira expressão por menos 2. Tá? Então, ó, essa primeira expressão aqui vai ficar o seguinte, ó, x vezes menos 2 dá menos 2x. Y vezes menos 2 dá menos 2y. 60 vezes menos 2 dá menos 120. E agora eu vou repetir a expressão de baixo. Então, agora, pessoal, eu posso resolver facilmente esse problema, né, esse sistema de equações de primeiro grau, somando essas duas equações, tá? Então, somando aqui, ó, eu tenho 4x menos 2x vai dar 2x. 2y menos 2y, eu estou cancelando, né, essa variável. E agora, ó, 220 menos 120 dá o quê? Dá 100. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai ser igual a 50. Tá? Então, isso significa que eram 50 vacas. Tudo bem? E agora, a gente pode encontrar o valor, né, da quantidade de galinhas que João tinha, tá? A gente vai pegar essa primeira expressão aqui, que é mais fácil, né? Então, ó, x mais y igual a 60. O valor de x a gente já tem, que é 50. Então, ó, 50 mais y é igual a 60. Y vai ser 60 menos 50, né? A gente, para isolar o y, o 50 passa para o outro lado e troca de sinal. 60 menos 50, então eu tenho 10. Então, isso significa que eram 50 vacas e 10 galinhas, tá? Então, o valor de x, 50, o valor de y, 10, indica isso para a gente. Agora, pessoal, nós vamos resolver o último problema e ele consiste no seguinte, ó. José precisava comprar ração e dar banho em seu cão. Foi a um pet shop e deparou-se com a seguinte promoção. 3 banhos e 2 pacotes de ração, R$ 130. 4 banhos e 3 pacotes de ração, R$
180. Né? Determine o valor do banho e o valor da ração. Então, para a gente resolver, eu vou dizer o seguinte, ó, que o banho ele custa X reais e que a ração custa Y, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, 3 banhos com 2 pacotes de ração dá 130. Então, eu vou escrever, ó, que 3x mais 2y tem que ser igual a 130, tá? E a informação de baixo está dizendo para mim que 4 banhos e 3 pacotes de ração igual a 180. Então, ó, 4x mais 3y tem que dar 180, certo? Porque o banho é o valor de x e o pacote da ração o valor de y, tá? Então, eu também tenho aqui um sistema de equações de primeiro grau, tá? Para resolver esse sistema, a gente pode, mais uma vez, escolher qualquer um deles, tá? Eu vou escolher o método da comparação para resolver esse problema, mas você poderia escolher qualquer um deles, tá? Então, eu vou aqui, ó, pegar essa primeira expressão, pessoal, e a gente vai, então, isolar o valor de x, ok? Então, eu tenho o seguinte, ó, 3x é igual a 130 menos 2y, tá? Eu estou passando 2y para o outro lado. E agora, a gente vai ter que isolar efetivamente o x. O x, né, ele é igual a 130 menos 2y dividido por 3. Ok? E aqui, nessa equação de baixo, 4x é igual a 180 menos o 3y. Tá? Então, eu peguei o 3y e passei para o outro lado. E agora, isolando o x, eu sei que x é igual a 180 menos 3y dividido por 4. Ok? Então, eu sei, nesse caso, né, que o x ele vale 130 menos 2y sobre 3, veio dessa primeira expressão, e também que o x ele é igual a 180 menos 3y sobre 4, que veio da segunda expressão, tá? Então, se o x é as duas coisas, eu posso dizer, né, que essas duas expressões são iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, 130 menos 2y sobre 3 é igual a 180 menos 3y sobre 4, tá? Então, essas duas expressões são iguais. E agora eu posso, então, resolver o meu problema, porque agora eu posso encontrar o valor de y, tá? Então, mais uma vez, nesse caso, eu vou, ó, multiplicar aqui cruzado, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 130 menos 2y vezes 4 é igual a 3 vezes 180 menos 3y. E agora, pessoal, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva para resolver isso aqui, ó. Então, eu tenho 130 vezes 4, a gente vai fazer essa continha aqui, 130 vezes 4. 0 vezes 4 dá 0, 4 vezes 3 dá 12, põe um 2 aqui, vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1 dá 5. Então, deu 520. Então, 130 vezes 4, 520. Menos 2y vezes 4 dá menos 8y. Isso é igual a 3 vezes 180. Vamos fazer a continha aqui. 180 vezes 3. Né? Então, 0 vezes 3 dá 0. 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 1 dá 3. Com 2
dá 5. Então, 180 vezes 3 dá 540, tá? Então, eu vou colocar aqui. E agora, 3 vezes menos 3y dá menos 9y, tá? Para a gente resolver isso aqui, a gente precisa isolar o y, deixar o y no primeiro membro, e o que não tiver y, a gente coloca no segundo membro, tá? Então, aqui fica menos 8y. Vamos pegar esse menos 9y e passar para o primeiro membro, ele vai ficar 9y, tá? Ele trocou de lado, ele troca de sinal. Ele era negativo, fica positivo. E agora, pessoal, eu vou pegar o 520 e vou passar para o outro lado. E aí ele vai ficar menos 520. Então, aqui eu tenho 9y menos 8y, vai dar 1y ou simplesmente y. 540 menos 520 dá 20. Então, a gente já obteve o valor do y. Agora, a gente tem que obter o valor de x. Então, a gente pode usar qualquer uma dessas expressões aqui. Os números menores estão nessa expressão de cima, então eu vou escolher essa expressão de cima, obviamente, tá? Que eu vou ter que... Eu quero, né, obviamente, diminuir a quantidade de contas, tá? Mas quem quiser também pode usar. A outra vai resultar no mesmo valor, tudo bem? Então, x é igual a 130 menos 2y sobre 3. Então, 130 menos 2 vezes o y. O y é 20. Dividido por 3. Então, 130, 2 vezes 20 dá 40, né? Dividido por 3 ali. Então, observem. 130 menos 40 dá 90. Tudo isso dividido por 3. Então, x vai ser 90 dividido por 3, que é igual a 30. Então, a gente obteve que o valor de y é 20 e o valor de x é 30. Então, isso significa que o banho custa R$30 e o pacote da ração custa R$20. Pessoal, agora para a gente concluir, tá, eu vou passar algumas atividades para vocês tentarem resolver por vocês mesmos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? E eu vou poder responder. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima.